Olá, você que acompanha o tcmnoticia.com.br. Estamos começando mais um TCM Podcast especial Eleições 2024. A gente vai hoje conversar aqui, bater um papo com Hélito Honorato. É publicitário, especialista em marketing político digital. Hoje já é um estrategista político. Seja bem-vindo aqui ao nosso TCM Podcast, Hélito. Obrigado, Vonúvio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Uma honra estar aqui. Inclusive, é o meu primeiro podcast de verdade mesmo. A gente deu várias entrevistas de rádio, mas podcast, assim, nesse formato é a primeira vez. E eu aceitei com certeza o convite, principalmente por vir de você, mas sobretudo por ser da TCM, essa casa que sempre me acolheu, que faz parte do início do meu gostar de comunicação. Começou aqui na TCM, então eu me sinto muito à vontade e não podia deixar de vir estar aqui com você, para conversar com você sobre essa pauta, que é a pauta do momento, né? Que é eleições e marketing político. Uma imensa satisfação recebê-lo aqui, justamente porque a sua posição hoje no mercado, né, faz com que a gente tenha sempre este interesse de conhecer mais quem são essas figuras que atuam nos bastidores da política. No podcast anterior, a gente conversou com o Fabiano Santos e ele se posicionou dentro do analógico, flertando e avaliando como necessária essa nova posição dentro do digital. Mas o que é o digital dentro da política hoje, Hélito? O digital, Vonúvio, deixou de ser uma salinha no canto da estrutura de campanha para ser o cérebro da campanha. Passou aquela fase do digital ser pequeno. Hoje, o digital tem pautado, inclusive, a televisão. A gente vê muito isso, vê uma tendência das redes sociais estarem pautando os guias eleitorais de televisão, por exemplo. Então, há uma procura hoje muito maior do que, por exemplo, na eleição de 2020, de 4 anos atrás, para que o digital, né, ele tenha o protagonismo que ele realmente tem, que é o que nós consumimos hoje, muito mais do que televisão. Isso quem está dizendo não é Hélito, são as pesquisas. Todas as pesquisas que nós fazemos nos municípios, nos estados, apontam como digital, como um veículo que as pessoas mais se informam sobre política. Então, não é mais televisão. Então, há essa tendência das campanhas priorizarem o digital. Então, o digital hoje ele não é só aquela produçãozinha de post, de card. Não, ele é muito mais amplo. O digital hoje ele senta na mesa com o candidato. O digital hoje ele senta na mesa com o marketing, isso quando ele não é o marketing geral. Então, ele está hoje num espaço importantíssimo e está só começando ainda. É muito recente, né, Vonúvio, essa onda da política nas redes sociais. Começou ali em 2012, né, após ali a campanha de Obama, ali ainda o Facebook ainda é muito forte. Então, não existia nem legislação para isso, para você ter noção. Foi ser permitido pré-campanha em 2016. Então é muito recente, né? Então as pessoas ainda estão... Esse ano que ficou muito mais forte, de fato, a pré-campanha. Então, até a procura para profissionais, ela começou mais cedo para pré-campanha. Então, a gente vê começando mais cedo e começando aonde? No digital. Então, a estratégia digital, ela tem hoje um protagonismo muito acima do que foi, inclusive, 4 anos atrás. Hélito, quando você fala de estratégia, eu queria que você me explicasse aqui que não é algo, como você reforça aí, de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer modo. E onde é que entra essa estratégia? Porque a gente percebe que cada vez mais não é só participar de uma trend, daquilo que está acontecendo, aquela febre de momento nas redes sociais. O que é esta estratégia que se monta para atingir esse público? Vonúvio, quando a gente vê um post, quando a gente vê uma trend, isso eu falo da nossa forma de trabalhar. Por trás dela existe uma estratégia pensada. A gente sempre avalia, no caso das trends, se vale a pena entrar e se ela está alinhada com o que a gente pensou para a estratégia do candidato, da candidata e da campanha. Às vezes eu vejo muitas pessoas buscando entrar nessas trends só por entrar, só por modismo. E eu já vi muitos prejuízos com isso. Por quê? No que você entra numa trend que não tem a ver com o seu público, e até mesmo quando você viraliza, você começa a trazer um público que não tem interesse no seu assunto. Você pode até atingir 1, 2 milhões de pessoas naquela trend que viralizou, mas vai vir gente de fora do seu município, fora do seu estado,
que vai até gostar do seu post naquele momento, mas o seu segundo post vai ser um post sobre a realidade da sua cidade. Essa pessoa que foi impactada pelo aquele seu vídeo viral já não vai se envolver com o seu post. E o terceiro post, de novo, algo local, já não vai se envolver de novo. O que é que acontece? O Instagram, ele baixa a audiência do post, ele diminui a entrega, então pode ter um efeito reverso. Então eu tenho muito cuidado com isso. Pensar nessas trends, mas que esteja alinhada com a estratégia que nós desenhamos para a campanha. E estratégia é o quê? Nada mais é do que um estudo que é feito, baseado em pesquisa, baseado em dados, mas baseado, sobretudo, também no time, no feeling político que profissionais como a gente, como você, tem que ter da política. Então a gente une pessoas, une ideias, une dados para formular pontos de partida, de que forma a gente vai começar um projeto de pré-campanha, qual mensagem nós devemos passar, qual posicionamento nós devemos atingir, qual que é o destino final dessa estratégia. A gente tem uma estratégia com início, meio e fim. E se determinada trend nos ajuda, a gente usa. Por exemplo, esses dias viralizou uma música falando de enrolação. Uma desculpa, inventa o que quiser. Já viu essa? Já vi. Viralizou. Só que, inclusive, a gente consegue identificar quando uma música tem palavrões, quando tem um ezinho lá em cima de explícito na música do Instagram. E eu vi muitos políticos usando essa música na íntegra. Então, a música falava, inclusive, de até questão com mulher, né? De duvidar de mulher e falar palavrão. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Dentro de um dos meus clientes, eu usei e a gente teve o cuidado de pegar a música, passar para um editor para cortar as partes que falavam coisas explícitas e deixei só o toquezinho e na hora de postar a gente selecionou a música para dar o efeito viral. Mas entrava na estratégia por quê? Porque a gente queria falar com os jovens. Era um post para falar sobre o último dia de tirar o título do eleitor. Se fosse só o cliente lá, oi pessoal, último dia de tirar o título do eleitor, vamos tirar. Ninguém não ia ter o efeito, né? O jovem, beleza, massa. Aí a gente fez o quê? Pegou a música que estava fazendo sucesso com o jovem, colocou, inclusive lá do Pernambuco, Marília, ela era com o celular assim, ó, só olhando para você que não tirou o título de eleitor ainda. Você jovem não tirou o título de eleitor ainda. E olhando assim com um cara tipo, você não vai tirar não? Esse vídeo viralizou, deu 1 milhão de views. Primeiro porque tinha a música que estava viral, estava em alta. Segundo porque era uma pauta quente daquele momento. E terceiro que era a figura política que normalmente as pessoas não esperam esse comportamento mais moderno, entrando numa trend. Então, é uma soma de fatores que entregam esse resultado. Só que, para aquele momento, essa trend funcionava. E para aquela ocasião, e para aquela estratégia, que era o quê? Fazer com que tal cliente, tal pessoa se conectasse mais com os jovens e passasse essa mensagem de tirar o título do eleitor. Funcionou. E tivemos o cuidado de tirar o explícito. Depois disso, muita gente fez essa trendzinha. Você já viu as pessoas olhando assim, só olhando para você só que... olha e a câmera vai passando. Vai passando. Isso agora já deixou de ser novidade. Você vê como é rápido. É muito dinâmico. Já não é mais novidade. Quem fazia agora já está fora de moda. Mas me diga uma coisa. Você falou aí que queria atingir um determinado público de uma determinada figura política. Mas quem não tem essa afinidade com o digital, que não é das redes, quem não sabe utilizar isso, consegue transformar aquele político que é do analógico? Você consegue, através desta estratégia, criar uma roupagem para ele, para que ele possa se utilizar destas ferramentas da internet? Olha, dizer que é fácil, não é. É mais difícil convencer um político de 60 anos, de 70, do que um de 30. De que a rede social é importante e é protagonista hoje. Para um de 70, a gente precisa gastar 2 energias. Uma para explicar a importância e outra para explicar a ideia. Para um político de 30, eu só preciso explicar a ideia, porque a importância ele já sabe. Então, a gente tem mais facilidade com quem é mais jovem, isso é fato. Não desmerecendo a história de quem tem anos de política. Aliás, inclusive, a gente aprende bastante com essas figuras, mas a gente gasta 2 energias. Por outro lado, para que a estratégia ela funcione, ele precisa acreditar, precisa dizer, olha, realmente eu vou fazer o que tem que ser feito para entrar nessa nova onda. E a gente vê exemplos muito claros disso, como Topázio, em Floripa, o prefeito de Florianópolis. É um senhor. E ele não precisou
fazer dancinha, não precisou fingir ser o que não é. Ele é um senhor, muitas vezes ele brinca, tira uma onda, mas de forma muito a cara dele. Ele tem uma cara, ele é um senhor de idade. Esses dias ele pegou um vídeo que estava viralizando de Antônio Fagundes sobre o Novembro Azul. Não sei se você viu, da Porta dos Fundos. Que era Antônio Fagundes dizendo... Chegou a hora de você levar uma dedada, entendeu? Isso viralizou, porque toda a campanha de Novembro Azul é aquela coisa fria, né? Exato. Aí Antônio Fagundes, dentro do Porta dos Fundos, um cara, né? Aquele cara assim, que ninguém espera que ele vá falar palavrão em propaganda, ele fez uma propaganda dizendo, chegou a hora de você levar... Aí isso viralizou. Aí esse prefeito, ele pegou esse vídeo de Antônio Fagundes, ficou em cima olhando para ele, reagindo ao vídeo de Antônio Fagundes. Então ninguém espera que um prefeito vá colocar um vídeo desse, falando palavrão, para comunicar algo. Só que funcionou. Por quê? Se fosse só o prefeito, olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para convencer de que fazer exame de próstata é importante. Mas não. Ele pegou um vídeo viral, ele, um senhor de idade com prerrogativa para falar sobre tal, e entrou na onda. E ele não precisou fugir do que ele é. Ele falou de forma séria. Ô, gente, usei isso aqui para chamar a atenção de vocês, para um assunto tão importante. Funcionou. Hélito, nessa nossa conversa eu não costumo citar nomes, né, aqui do nosso estado, mas você citou esse exemplo aí, do Topázio, que eu sigo, acompanho e percebo justamente essas nuances. Mas aconteceu um fato aqui, no Rio Grande do Norte, de um político aqui, o prefeito da capital, Álvaro Dias, num determinado evento político, ele levantou os braços e aquela barriguinha saliente apareceu. Eu destaquei lá no meu blog, do Diário Político, ali a iniciativa do assessor que estava lá, que deu uma puxada aqui, muita gente criticou, mas eu achei aquilo ali muito interessante, porque o cara teve a visão de talvez ali dar um suporte ali para o político e aquilo também foi usado, né? Ali na comunicação do prefeito. Então, dá para fazer uma limonada do limão? Dava. Inclusive, isso aí é um exemplo claro. Álvaro estava em Brasília e isso viralizou, e aí ele pegou e fez uma ligação pro cara. Ele poderia, né, ter... vou falar disso não, mas ele fez uma ligação para o cara, agradeceu pelo cuidado, né? Ele diz, ô fulano, você viralizou, não sei o quê, e depois disso, aproveitar essa onda e vamos passar uma mensagem positiva de cuidado. E passou uma mensagem sobre a vacina da dengue. Então ele pegou o limão e fez a limonada. Então, rede social é muito disso, é você olhar para as crises que acontecem, os virais, e tentar transformar isso em conteúdo favorável. Isso não entra em planejamento, isso não entra, muitas vezes, no que está programado. Isso acontece e a gente tem que lidar ali com aquela situação naquele momento. E a gente avalia se vale a pena, se não vai, se vai virar chacota ou se não. Mas, na maioria das vezes, a gente tenta transformar em coisa positiva. Esse aí foi um exemplo bom. E seguindo ainda com essa história, agora tem a ideia de passar agora um prefeito que está na esteira, está fazendo academia, está tentando cuidar da barriguinha. Isso eu achei o máximo. E tem sido os conteúdos que estão mais dando mais resultado, porque foge do convencional. Isso. As pessoas, elas estão nas redes sociais, não é para ver política. Eu tenho dado algumas palestras aí em alguns estados e eu sempre digo isso para os pré-candidatos. A gente está na rede social não é para falar de política. As pessoas estão na rede social para se entreter, para ver foto de cachorro, para ver vídeo engraçado, para ver informação, menos para ver política. Então, o X da questão é, nós, enquanto formadores de conteúdo, criadores de conteúdo, como que a gente pode se destacar no meio de tanta coisa legal? Então, se a gente está na rede social falando sobre qualidade de vida, blogueiras fitness, sobre... né, está bem alto esse tema. E o político, ele recentemente foi alvo dessa questão da barriga. Vamos caminhar, vamos brincar com isso. E ao mesmo tempo, passar uma mensagem positiva, né, de qualidade de vida, de saúde. Enfim, conteúdo interessante. Até né? Caminhando uma obra que ele entregou, de repente, numa praça. Então, a gente consegue passar as mensagens, diferentemente de se for só um vídeo frio. Esses dias também viralizou de uma outra cliente que nós atendemos, é uma prefeita de uma cidade aqui no interior. Tem vídeo dela batendo 3 milhões, 4 milhões de views. Mas um desses me chamou a atenção, que era entregando uma quadra. Ao invés de fazer só aquele vídeo, olá, meus amigos, minhas amigas, estamos entregando aqui uma quadra, mais uma entrega da nossa gestão, né? Aquela coisa fria que não engaja. Ela fez um vídeo lá e uma pessoa chamou ela, prefeita, vamos jogar bola comigo? Vamos jogar a ela, só se for agora. Aí foi, inclusive tirou a roupa que estava, de roupa de prefeito, e botou o uniforme do time. Aí tem lá o videozinho dela colocando.
E ela lá brincando, fazendo embaixadinha, e nem falou da quadra. Não precisou falar da quadra. Mas o vídeo entregou a mensagem de que ela entregou a quadra, mas de forma leve. Ela brincando, ela meio que saindo do salto de prefeita para estar ali, em pé de igualdade com as pessoas. E esse é o X da questão, é você sair da pose de político. Sair da pose de político e ser pessoa, ser você. Eu sempre digo isso para alguém que quer vir, o que é que eu tenho que fazer para bombar, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Meu amigo, seja você. Seja você. É sempre essa mensagem do final que eu trago nas palestras que eu dou. A solução muitas vezes está dentro de você, está dentro dos seus trejeitos, está dentro da sua própria história. A primeira coisa que a gente faz quando vai pegar um cliente é fazer um diamante, que é uma entrevista de 4 horas perguntando sobre tudo. E nessa entrevista a gente consegue identificar tanta coisa, histórias engraçadas, trejeito do cara, né? Algumas coisas que ele fez no passado que pode trazer, né, alguma coisa positiva hoje. Então, a solução muitas vezes está no próprio cara, na história, não precisa ficar inventando roda. O povo não quer saber agora de proposta, de coisa de política mesmo. O povo só decide votar mais no período eleitoral ali. E lá no final mesmo, na última semana, a gente que gosta de ver política, de consumir esse conteúdo, mas a grande massa não está nem aí. Não está nem aí para a política. Então, o X da questão é você se posicionar nesse momento agora, isso agora de pré-campanha, como uma pessoa normal. Uma pessoa normal, inclusive com defeitos. Gordos, né? Tá emagrecendo, ou com trejeitos, ou às vezes bruto. Outro dia eu conversei com um cara que, mas eu sou muito bruto, sou muito agressivo, não sei o quê, as pessoas me chamam de arrogante. Mas eu digo, mas você é o linha dura contra os desmandos da gestão, né? Nesse caso era um caso de oposição. Você é o cara que não tolera, né, o erro. Então você é um cara pulso firme. Então até a coisa negativa a gente consegue transformar em algo positivo. É onde está a estratégia desse trabalho. Aí se eu fosse pegar um cara desse pulso firme e começar a fazer a linha paz leveza, e amor, cuidar das pessoas, não casa, não pega, fica falso. E as pessoas percebem. Hélito, você fala aí na sua presença, né, em palestras. Eu acompanho você nas redes sociais, claro, e percebo você sempre nessa ponte aérea em vários estados. O que é hoje a 2HC, que é a empresa que você é sócio, que você está à frente nesse trabalho de marketing político digital, marketing eleitoral digital? A 2HC hoje, Vanúvio, eu digo assim, que é um grupo de várias pessoas envolvidas em um propósito. Não é só uma empresa que faz ali campanhas e depois tchau. A gente tem um propósito que é entregar resultado, que é fazer política. Porque antes de fazer comunicação, a gente faz política. Não dá para separar. Não dá para dizer que a gente não faz política. A gente faz política. Não dá para você fazer hoje comunicação política sem gostar de política. Então, as pessoas que integram esse time, elas gostam de política. Elas vivem política 24 horas. E tem que gostar. Porque, diferente de outras épocas e outras equipes que fazem a campanha e vão embora, a gente fica. Então, o ficar, ele exige que você goste da coisa, né? Então, não é só os 2 meses de campanha e tchau. A gente fica, permanece. E o permanecer exige de você ficar ligado nas nuances políticas da cidade, do estado, do país. Então, hoje a 2HC ela é um grupo de pessoas que gosta de política, que vivem política. E talvez seja por isso que a gente consegue dar esses voos literalmente tão altos, né? Hoje a gente consegue atender, por exemplo, um partido nacional. Então, existem, se não me engano, 33 partidos. Então, uma agência de Mossoró hoje é responsável pelo marketing de um partido. Então, por essa questão desse partido, a gente consegue visitar vários estados, conversar com vários pré-candidatos, né? Nesse evento, inclusive, que a gente está participando, chama Qualifica Eleições do Solidariedade, a gente está rodando todo final de semana um estado diferente. E tem final de semana que eu vou para um canto, Larissa vai para outro, Sérgio vai para outro, Ramon vai para outro, hoje já vou para João Pessoa, Larissa vai para Belém, no Pará. A gente se encontra no aeroporto, faz a foto e todo mundo se espalha. E compartilhando conteúdo político, conteúdo de marketing político para pré-candidatos, formando. Então, a gente também faz esse trabalho de formação. E não é uma formação, aquela coisa muito teórica. As palestras que nós fazemos, ela traz muito o viés da prática. A gente mostra o dia a dia. Eu já começo dizendo que eu não sou palestrante. Eu sou um publicitário, sou uma pessoa que trabalha no dia a dia. Eu trago aqui exemplos do que dá certo. Menos teoria e mais prática. A galera adora, porque todo mundo fica anotando as dicas práticas que a gente dá. Então, hoje a gente tem essa condição de fazer campanhas fora, tem a condição de compartilhar conhecimento para fora, né? Porque a gente tem uma história, não é de hoje, né? A gente também
desde 2012 que a gente faz isso. Então a gente tem uma história agora, nos últimos anos, que a gente começou a dar esses voos mais nacionais, graças a tantos anos aí de luta, né? de luta nesse ramo. Então o 2HC é isso, é uma comunicação política com propósito e com sangue nos olhos. É política na veia, a gente gosta mesmo, né? E tem que gostar, porque senão o cara não aguenta. Domingo a domingo, é rojão, meu amigo, é loucura, mas é bom. Você citou aí parte da sua equipe, né, que faz esse trabalho. E antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, a gente estava falando sobre, inclusive, o filho aqui do nosso cinegrafista, que é o Francinildo, né, que é filho do Francisco, um dos melhores, inclusive, desse meio. E você tem uma equipe muito profissional, né? Não é só o Francinildo, você citou alguns nomes aí. E quem é essa equipe, já que a gente está falando da 2HC? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a pessoa pensa assim, é só Hélito que está pensando, é só Hélito que está... Hélito edita o vídeo. Enfim, quem é essa turma, quem é essa equipe? E dentro disso eu pergunto, o que se precisa para fazer esse marketing digital? Porque você falou que antes era uma salinha pequenininha que tinha ali um notebook ligado que fazia esse material. Hoje em dia é a principal estrutura. Então, o que compõe essas equipes desse trabalho? E como é lá na 2HC? Primeiro assim, a gente edita vídeo se for preciso. Eu gosto de trazer gente que seja multifacetado. Você vai me ver editando um vídeo para cliente, você vai me ver fazendo arte para cliente, você vai me ver fazendo legenda para cliente. Não que essa seja a minha função, porque a gente tem equipe para isso. Mas se necessário for, a gente faz. A gente tem equipe, mas chegou meia-noite uma demanda. A galera está dormindo, eu estou acordado, eu vou fazer. E era necessário para aquele momento, eu vou fazer. Então eu não sou aquele profissional que só joga para os outros. A gente tenta também estar dentro do processo. Hoje, bem menos na execução. Antes, no começo, eu atendia cliente. Mão na massa. Hoje, graças à experiência que nós adquirimos ao longo desse tempo, a confiança dos clientes, a gente consegue, e aos profissionais que nós sempre são muito bons, a gente consegue tocar várias campanhas, vários movimentos ao mesmo tempo, sem que eu esteja lá presente, mas tendo a minha assinatura. Isso de parecer Hélito, realmente as pessoas pensam que sou eu, porque as pessoas que trabalham comigo, eles têm o mesmo jeito de trabalhar que eu tenho. Então, antes da pessoa trabalhar comigo, eu entrego tudo, assim, abro meu coração e minha cabeça e pau. É assim que tem que ser, assim que a gente sempre trabalhou e deu certo. Escuto muito a pessoa também, que às vezes a pessoa vem com ideia, às vezes melhor até que a minha, eu digo, massa, bora pra cima. Muitas vezes, não é isso frequentemente, eu chego com ideia, aí o atendimento diz, não, vamos por aqui que eu acho que é massa, zero vaidade, eu gosto muito de priorizar as pessoas que trabalham com a gente. Então nós temos hoje uma gama de profissionais, a maioria inclusive de Mossoró, gosto muito de ressaltar isso, não só aqui em Mossoró, mas onde eu vou eu faço questão de dizer, nós somos uma agência, nós somos uma equipe do interior do Rio Grande do Norte. Eu dou uma palestra em São Paulo e para 500 ou 1.000 pessoas eu digo, porque a princípio a pessoa, é o cara do interior, do Nordeste, esse preconceito, existe. Mas aí eu quebro isso quando a gente entrega o conteúdo. E no final a pessoa fica, que massa. E no início eu faço questão, sou um publicitário, sou uma equipe do interior do Rio Grande do Norte. Eu carrego meu sotaque, falo arrastado mesmo, não fico inventando sotaque para parecer mais profissional. A gente reconhece nossas origens. E isso é um grande diferencial porque passa autenticidade e o nordestino é criativo por natureza. Então as pessoas geralmente gostam muito desse nosso perfil. A gente chega lá em São Paulo com essa nossa alegria, o povo gosta muito. Então a nossa equipe hoje ela é formada por pessoas, acima de tudo, pessoas que gostam de política. Esse é o primeiro requisito, né? Desde o videomaker até o atendimento, até o diretor de arte, pessoas que, se não gostam quando chegam, começam a gostar, porque é um trabalho tão envolvente. E quem não gosta ou não se adapta, sai, naturalmente, né? Então, nós temos hoje a estrutura de pessoas de atendimento, que faz o atendimento, que é a pessoa que tem contato direto com o cliente. Temos a estrutura de diretores de arte, que é quem faz as artes. Temos equipe de gestão de comentários, que fica ali respondendo comentários. Equipe de tráfego pago, que é quem faz aqueles anúncios patrocinados. Equipe de vídeo maker, que é quem tem a câmera profissional que vai para a rua captar. Mas também uma nova onda de profissionais que vem surgindo e que a política está exigindo mais ainda, que é o mobile. É quem edita vídeo de celular. Nós temos uma grande equipe de pessoas que só trabalham editando vídeo no celular.
no CapCut. Então, hoje em dia, nós estamos até priorizando esse tipo de profissional. Não desmerecendo os grandes videomakers, que a gente precisa bastante na hora de fazer um vídeo mais produzido, um vídeo mais dinâmico com drone, a gente usa eles. Mas no dia a dia, a visita do cara numa casa é o celular. Você vê ali João Campos, por exemplo. A maioria dos vídeos dele é de celular. Mas tem uma estratégia por trás, tem um direcionamento, tem uma edição, mas é de celular. Então, esse núcleo aí de editor de celular, editor de vídeo, diretor de arte, redator publicitário, atendimento, é um núcleo que funciona para cada cliente. E aí chega a minha pessoa na estratégia e eu pego esses núcleos e a gente senta. Basicamente, todo santo dia a gente está conversando, dialogando sobre determinados clientes. Nós temos uma reunião mais ampla de planejamento semanal e outra mais ampla ainda mensal para planejar o mês que vai entrar para todos os clientes, mas a gente dá o norte. O caminho, baseado em pesquisa, a gente viu que o caminho é esse aqui, passa todo o norte. E a equipe ela toca e nós acompanhamos, claro, no dia a dia. Mas hoje esse trabalho ele funciona de forma muito orgânica e, graças a Deus, tem fluído muito bom. E as pessoas ainda continuam olhando e dizendo, tem a cara mesmo, o padrão. Porque, às vezes, é igual o cabeleireiro. Eu gosto de citar muito esse exemplo. Tem um cabeleireiro X, salão fulano de tal. Mas você vai lá, tem várias pessoas que cortam o cabelo, mas fica igual se fosse o cara. Tem o corte com o mesmo padrão, né? Então, a gente tenta passar essa técnica e tem conseguido para que essas pessoas elas reproduzam o que o cliente, quando me procura, quer, né? O cliente realmente me procura Hélito, procura 2HC. Então, a gente senta, passa a ideia, mas quem toca realmente é o núcleo. É um time que eu confio 100%, ninguém faz nada sozinho. Não existe 2HC, não existe Hélito sem o time. Eu não conseguiria fazer, não conseguiria chegar até aqui sem o time. É uma coisa assim que a gente, pode parecer meio clichê assim, mas é uma família mesmo. A gente está convivendo direto, então a gente se forma. Eu vejo mais Larissa, vejo mais Ramon, meu sócio, do que minha mãe hoje em dia, entendeu? Então a gente cria um vínculo muito forte e um vínculo com o cliente também, né? Essa coisa de relação fria com o cliente a gente evita, a gente vai para dentro, a gente se emociona, a gente veste a camisa. Eu já ouvi muitos conselhos, inclusive. Talvez eu possa mudar de opinião mais para frente, não sei, a maturidade, eu tenho muitos anos pela frente, tenho 28 anos ainda, mas eu gosto de me envolver com o cliente, com a campanha. Se precisar entregar panfleto, eu vou entregar. Se precisar vestir a camisa e ir para a rua, eu gosto, sabe? E é assim que eu acho que a gente consegue absorver o espírito da coisa. Hélito, eu vou fazer uma pergunta mais técnica sobre o Google, mas antes eu queria saber se a sua experiência como candidato, já foi candidato a vereador aqui em Mossoró, se essa experiência como candidato de estar na frente das câmeras, se isso de alguma forma ajudou você a ser o que é hoje, a trabalhar como você trabalha hoje. Porque você teve a visão do político, certo, a visão de quem estava ali pedindo voto, e hoje você pede voto mais de forma indireta, por trás das câmeras, nos bastidores. Isso ajudou você ou lhe localizou o que você queria fazer? Explica pra gente. Acho que as duas coisas, viu, Vonúvio? Eu venho da comunicação. Meu sonho sempre foi trabalhar com comunicação. Trabalhei com televisão, inclusive com um filho. Eu trabalhava em outra emissora aqui e o filho de Francinildo, era operador de áudio e eu tinha um programa de televisão. A gente era menor aprendiz, eu tinha 15 anos e Francinildo também, tinha 14. Ele era operador de áudio e a gente era menor aprendiz junto, no CIE lá. A gente ia uma vez por semana, era carteira assinada, ganhava 200 e poucos reais, meu salário mínimo. Repórter Kids, né? Eu gostava daquilo. Só que aí chegou um teto, né? É isso, né? Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com campanha política. Eu já gostava de política porque, desde pequeno, meu pai, que é a liderança comunitária da zona rural, me levava para os movimentos. Eu gostava, eu colecionava santinho. Até hoje eu tenho um santinho que eu colecionava. Eu gostava do cheiro dos santinhos, dos papéis. Eu fazia questão, eu chorava quando meu pai não trazia santinho para mim. Eu gostava, impregnava lá em casa de pôster, de política. Sempre gostei muito de política, de jingle. Até hoje eu escuto no carro jingle. Não é música. Minha mulher acha até estranho. De noite estou lá, eu boto jingle, boto programa eleitoral para assistir. Então é um gostar que vem desde a infância. E esse gostar veio carregado também do desejo de experimentar ser. Rapaz, eu tenho vontade mesmo de ser. E aí eu
surgiu a oportunidade, eu ainda muito novo, tinha 19, 20 anos ali em 2016. Foi a primeira eleição, inclusive, que foi permitido pré-campanha. E aí eu fui pioneiro nisso aqui em Mossoró. Ninguém fazia pré-campanha nesse ano. Tanto que muita gente dizia, propaganda antecipada. Mas não, era permitido em 16. Então, em janeiro, eu já comecei o movimento. Comecei a botar banner. Comecei aquele movimento de impulsionar. E não consegui ser eleito, muito por causa do partido, mas consegui fazer um trabalho que me deu quase 1.000 votos em Mossoró, só com rede social. Gastei, tá lá na minha prestação, achei R$4.000 para quase 1.000 votos, enquanto candidatos gastaram muito mais, tiveram menos que eu. Na época, acho que teve uma vereadora que foi eleita com menos votos que eu. Mas aquela experiência ali me mostrou também, eu saí um pouco da comunicação, deixei minha empresa de lado que eu tinha e fui para a política. E fez a diferença porque eu comecei a ver o que é que meu cliente sente. Foi massa, vive a experiência, mas também me deu essa ótica de saber o que eu queria. E olha, tive a experiência aqui, mas não é para mim. Não é para mim. É um game assim que exige muito de você em relação a abrir mão de privacidade, abrir mão de família. É um game complicado, que até hoje eu não me vejo mais na linha de frente. Mas essa experiência que eu tive me fez olhar e sentir o que o meu cliente sente. E onde eu chego, eu digo isso. Nas minhas palestras e nas minhas negociações com clientes, eu digo, olha, eu sei o que você passa quando chega para pedir o voto. Eu já estive na sua posição. Então, isso nos ajuda muito. Sobretudo na hora de fazer discurso, na hora de conversar com o próprio cliente. A gente sabe o que o cara sente. O cara me liga, às vezes, numa pilha de estresse. Eu sei, porque eu já me estressei também, uma coisa de campanha. Não vou me sentir e ficar mal por isso. A gente entende que é uma rotina doida. Então, fez toda a diferença. Foi muito bacana a experiência e foi nessa campanha, inclusive, que eu conheci praticamente os cabeças da minha equipe hoje. As pessoas que eu conheci naquele momento, que se aproximaram de mim pela ideia que eu tinha, um deles hoje é meu sócio e meu melhor amigo, sou padrinho do filho dele. Outro é Sérgio, por exemplo, também é um dos nossos cabeças. Tem várias pessoas que nós conhecemos, Diogo, enfim, tantas pessoas que trabalham comigo que eu conheci naquele momento. Então foi um divisor de águas para mim. Não me arrependo de nada. Errei bastante, mas assim, a gente só tem as coisas assim, tem que botar a cara. Se ficar em casa não acontece nada. Se ficar no conforto não acontece nada. Então até hoje eu boto a cara. E todas as coisas que eu consegui eu fui muito atrás. Esses voos nacionais que a gente deu, foi muito porque eu fui atrás. Eu tenho uma história para contar, inclusive sobre isso, de ser atrevido. Sim. Em 2014 eu conheci um cara, inclusive sou muito grato a ele, Rodrigo Gadelha. Ele era marqueteiro de Aécio, num evento em São Paulo. E ele deu uma palestra sobre como foi a campanha de Aécio, em 2014, certo? Eu tinha outra agência. E aí eu comecei a seguir esse cara nessa palestra, um cara foda. 2 anos depois eu fui candidato, ele acompanhou toda a minha comunicação. E eu sempre vi, candidato, ele curtia tudo. Rapaz, esse marqueteirão me curtindo minhas postagens, que honra, né? Aí terminou a campanha, eu já com a agência nova, eu mandei meu portfólio pro cara. Isso é o profissional já de comunicação. Olha aqui, acompanho o seu trabalho, estive na sua palestra em 2014, né? Aí ele, cara, que massa, acompanhei sua campanha, gostei bastante. Vem aqui em Brasília pra gente conversar. Meu amigo, não pensei 2 vezes. Eu dei meu jeito lá. Corri para Brasília para conversar com o cara. De cara já surgiu uma missão gigante de fazer a comunicação junto com ele de um ministro de Estado. Aí o cara jogou nas minhas costas assim, de tô pronto. Nem tava. Sinceramente, eu fiquei com medo, assim, porque eu era muito novo e tal, já tinha experiência, mas, pô, ministro de Estado. Bora e fomos. Erramos. Mas ele me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. Eu sou muito grato a ele. A gente até tem conversado pouco, tem perdido mais contato, mas esse cara abriu muita porta para mim e eu, inclusive, fiz uma campanha com ele suplementar em São Paulo em 2019. Passei 1 mês lá com ele, aprendi muito, sobretudo o conversar. Porque para você estar nessa posição que você está hoje, você não basta ser só bom de comunicação, tem que ser bom de relacionamento. E ele sempre dizia isso: 70% de relacionamento, 30% de trabalho. É muito mais relacionamento, você dar uma atenção, ligar, entender, se colocar no lugar do cara, jogar ali o game com a equipe, porque se lidar com gente também não é fácil. Então, é muito relacionamento. Isso eu aprendi muito com ele, sou muito grato. Não sei se você está assistindo, mas um abraço para o Rodrigo. Então, isso faz parte também do gostar de política, mas também do não ter medo de desafios. E eu sempre digo isso para quem está comigo, conta esse exemplo. Vá, não se sente pronto, mas venha. Venha que você vai aprender a ferro e fogo. Mas venha.
Porque venha e, né? Venha-se embora. É isso aí. Às vezes é preciso justamente esse empurrão, né? Para poder ter esse voo. É verdade. E sobre o Google, voltando a essa parte técnica, o Google deu ali que não vai mais impulsionar, ou seja, receber posts patrocinados para ampliar essa visualização através deste buscador, né? Então, o Google meio que não quer mais saber de política por causa, principalmente dessa questão que envolve aí a parte jurídica, né? As decisões da Justiça Eleitoral. Bem, mas o ponto não é este. Sem o Google, como é que os políticos com menos seguidores, como é que os políticos eles vão agora ter que buscar este novo engajamento, que é um engajamento orgânico, como você mesmo falou aqui. Como é que vai ser esse trabalho? Deixa eu te contar uma coisa. Essa foi uma das piores demonstrações, os maiores ataques à democracia que já existiu aqui no Brasil. Não vou dizer que é culpa do Google, ele é uma empresa, mas o Brasil ele criou uma série de regras impraticáveis que o Google olhou para cá e se eu for entrar nesse game, eu vou quebrar. Eu não tenho interesse em entrar no Brasil nesse game político, porque não vou ter condições, né? E ligou o alerta. Eu, inclusive, faço parte do CAMP, que é o Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político do Brasil. Se eu não me engano, no Rio Grande do Norte tem 2 ou 3 marqueteiros que fazem parte dessa associação. E a gente está sempre debatendo política nessa associação. Inclusive, foi essa associação que participou ali no TSE da formulação de regras eleitorais para esse ano em relação à comunicação. E essa associação, inclusive eu votei a favor dessa nota, se posicionou inclusive contra esse movimento, né? E ligou o alerta, porque o Google fez esse movimento e se a Meta fizer, e se proibir impulsionamento, sabe quem vai ganhar isso? Quem vai ganhar com isso? As grandes estruturas. Quem tem muita grana para pagar tempo de televisão. Então volta-se a política que deu certo no passado, que só quem tinha voto é quem tinha grandes estruturas. Quem não tem essas grandes estruturas se recorre a quê? Às redes sociais. E uma excelente ferramenta para comunicar com as pessoas era o Google. E não é o Google especificamente, era o YouTube. O YouTube, quem não tinha tempo de televisão, porque não tinha estrutura partidária, investia em quem? Em anúncio no YouTube. Hoje em dia a maioria das pessoas vê o vídeo no YouTube e na televisão. Então você ia assistir um vídeo lá, ia colocar um vídeo para sua filha assistir Peppa Pig, e antes aparecia um anúncio de uma candidata prefeita falando sobre creches. Conseguiria fazer essa segmentação. Hoje a gente não consegue mais usar o Google. Simplesmente não pode mais. Então é um problema. Eu considero um problema para as campanhas, especialmente as menores, que concentrariam o pouco volume de recursos que tem em estratégias digitais. Eu realmente, dentro desse clube de marqueteiros do Brasil inteiro, a grande maioria foi contra também. Eu, inclusive, me posicionei contra porque é perigoso. É perigoso porque diz que é para defender a democracia e tal, mas, na verdade, ele está proibindo que os pequenos eles tenham mais voz. Só quem vai ter voz é quem tem tempo de televisão. Assim, se acabar com essa coisa de impulsionamento total. Então, eu acho perigoso e eu vejo com maus olhos tudo isso. E aí, o que é que se faz? Usa a estratégia de impulsionamento enquanto pode, né? Não sei se até lá pode mudar, mas use estratégia de impulsionamento em rede social para conversar com o nicho de forma segmentada, né? Mas o YouTube eu lamentei muito porque ia nos ajudar bastante. Inclusive, a gente usou muito na última eleição. Muito mesmo, e fez toda a diferença, porque poucas pessoas usavam. Então, nós usamos bastante, inclusive aqui em Mossoró, usamos muito. E não é só um anúncio, aqueles anúncios que você pula. A gente usava anúncio que tinha 7 segundos e que dizia a mensagem que tinha que ser falado. Pá, passou a mensagem. E o alcance era muito maior e barato, Vonúvio. Você atingia ali 50 mil pessoas com R$1.000, R$900. Para atingir 50 mil pessoas com comício, com a carreata, quanto que não gasta? Quanto que não gasta para atingir 50 mil pessoas com uma inserção de televisão, um partido, uma estrutura? Então, você com R$900 mil, você atingia ali 50 mil pessoas, pô. Então, o candidato pequeno, ele tinha essa condição. Então, hoje já não tem mais. Então, eu vejo com maus olhos, não é uma perspectiva só minha, mas de toda uma rede de profissionais de marketing político do Brasil que
realmente ficou preocupado com isso. Através desta mudança, é possível de afirmar hoje que quem tem mais seguidores tem uma vantagem nessa corrida? Olha, não necessariamente, porque, vamos lá, vou lembrar o exemplo de João Campos. O João Campos, ele nevou naquele carnaval, né? Ganhou 3 milhões de seguidores, só que muita gente veio de fora, é muito seguidor de fora. Aí quando ele começa a falar sobre o problema local, o seguidor de fora não é o eleitor dele. Então, a entrega do orgânico, ela chega a 5% ou menos. Então, desse público, 5% ali está vendo, está se engajando, é do Recife, é de fora, a gente não sabe, eu não sei. Então, eu prefiro ter menos seguidores que se envolvam, que sejam interessados no seu nicho ali, do que muito seguidor de fora. Tipo, me preocupa quando eu vejo um cliente que tem 10% de seguidores, a gente consegue ver, né? 10% de seguidores do seu município. Eu já peguei cliente assim, muitas vezes porque comprou seguidor. É um problema. Você vai ver lá, tem um monte de árabe, gente de fora, assim. Aí o engajamento do cara vai lá para baixo. Eu disse, pelo amor de Deus, a primeira coisa é limpar isso daqui. A gente tem um grande trabalho para tirar todo mundo, que não é seguidor. E é muitas vezes vaidade, sabe? Mas é uma coisa quase que unânime. Todo mundo quer seguidor, mas não é. A gente consegue ter uma estratégia muito mais ampla de atingir muito mais pessoas com tráfego pago. E é legal, é um mecanismo legal que funciona tanto para empresas como para a política, e você conversar com pessoas de forma segmentada. Você vai passar uma mensagem para mulheres, falando sobre maternidade, uma mensagem exclusiva para mulheres, você não vai funcionar para homem. No caso de Marília lá, é a autora da Lei de Dignidade Menstrual. Vai falar sobre isso, vai falar para a mulher, né? Então a gente consegue segmentar para a mulher, por cidades, por bairro. Vai falar uma mensagem de uma situação do bairro lá de Santa Delmira. Quem mora no Sumaré não quer saber o que está acontecendo no Santa Delmira. Então a gente consegue jogar mensagem só para determinado nicho. Então isso ajuda muito a democracia de verdade. Então proibir esse tipo de coisa, né, atrapalha muito. Então isso não é só estratégia de campanha, é muito mais além. É uma forma das pessoas terem acesso à prestação de contas de um político, das pessoas terem acesso às propostas de um político, das pessoas terem mais acessos ao que elas vivem de verdade no seu determinado nicho. Porque as coisas vão afunilando na comunicação. Hoje está muito por comunidades. As comunidades elas têm conversado entre si. Então, você, para entrar em comunidade da causa animal, comunidade do autismo, comunidade do bairro tal, então isso você consegue chegar de forma com anúncios. Isso ajuda muito a democracia. Isso é uma grande vantagem e que eu sou totalmente contra parar com isso. E é barato. Ajuda porque não é caro. Não é caro. Hélito, virando aqui um pouco, mas voltando para essa questão que envolve o conteúdo, queria que você me explicasse a importância, né, deste mesmo conteúdo, né, desta mesma preocupação do marketing voltado para o institucional. A gente sabe da preocupação que o político tem, né, em informar este conteúdo, de estar presente, de dialogar com o seu público, mas existe também dentro do marketing político, né, o cuidado em se comunicar também de forma eficiente, mas de forma institucional, de forma a trazer aquela publicidade, né, que é uma obrigação de todo gestor. Como é que é feito esse trabalho? Porque justamente você estava explicando aqui que existe o da campanha, né, o eleitoral, e existe o político, aquele trabalho permanente. Como é que vocês dividem isso? Olha, o principal é não misturar, porque exige... A comunicação institucional tem um estilo, a comunicação eleitoral tem outro. Por lei, a comunicação institucional ela não pode ter a figura do gestor. Então, você não vai ver a figura do prefeito ou da prefeita dentro da comunicação institucional, do perfil da prefeitura. Não pode. Que é impessoalidade. Não pode. Então, daí já começa a conversa, já separa, né, o joio do trigo. Então, são duas formas diferentes de comunicar, equipes diferentes, né? Muitas vezes a gente fecha clientes só para o institucional, o político é outra equipe. Muitas vezes também a gente fecha, na verdade acontece mais vezes isso, a gente fecha só o eleitoral, o institucional quem cuida é outra equipe, né? Outra empresa, muitas vezes empresas de fora, enfim. Mas são comunicações diferentes, mas que se conversam entre si, né? Não adianta a gente estar falando que o assunto da cidade, por exemplo, causa
calçamento, e a prefeitura está falando de outra coisa, falando de água. Por exemplo, um dia. Hoje o assunto do momento é calçamento. A prefeitura está falando de cultura, uma coisa nada a ver. Então, a gente precisa alinhar as ideias. Tem que linkar isso. Tem que linkar. Então, ela tem que ser muito ativa, porque a comunicação institucional tem o primeiro objetivo dela é prestar contas para a população das ações, mas também de conscientizar. A gente vê muitas campanhas de conscientização, de dengue, de lixo. Então, ele cumpre um papel social muito forte. E diferente do eleitoral. O eleitoral e o marketing político tem a construção da imagem do cara ou da mulher. O institucional ele tem muita função social. Então, o grande X da questão é como transformar essa comunicação institucional, que naturalmente é fria, em algo quente. Esse é o X da questão. Porque para você para dizer para as pessoas que tem que tomar vacina ou que tem que fazer exame de próstata, só vendo um cardzinho lá azul, faça seu exame. Ninguém vai. Aí a questão é como você pegar essa mensagem e esquentar. Aí é onde a gente entra com ideia para dar aquele gás. Mas exigem estratégias diferentes e equipes diferentes. Muito bem. A gente conversando aqui com o Wellington Honorato, que é publicitário, especialista em marketing político e marketing eleitoral, estrategista, na verdade. Wellington, você citou aqui, você deu uma pincelada falando sobre pesquisas, né? Sim. E a minha dúvida agora relacionada a isto é sobre, é possível de fazer, já que a gente está falando sobre o digital, é possível de ter uma noção, né, de como fazer esse trabalho, né, de estratégia através de pesquisas online ou aquela pesquisa presencial, aquela quali, que realmente faz a diferença para compreender um cenário? As duas devem andar em conjunto. A pesquisa tradicional é o norte da campanha. Não dá para fazer campanha hoje em dia treinando no escuro, porque muitas vezes o cliente ele vem carregado de ideias, mas é da cabeça dele, da intuição e contaminado pela bolha que ele se encontra. Mas o povo, qual que o povo está querendo ouvir? Qual o maior problema mesmo? E muitas vezes a gente só descobre, sempre a gente só descobre em pesquisa. A pesquisa online, que é a real time ali no momento, também é importante. Porque, por exemplo, a gente faz muita enquete. Esses dias eu peguei um pré-candidato, era dia da saúde. E aí era oposição. E aí, ao invés de dizer parabéns, saúde, feliz dia da saúde, a gente botou na cidade e tal. O que é que precisa mudar na saúde de tal cidade? 300 comentários. Isso aí já é uma pesquisa para a gente. A gente consegue olhar os comentários, está faltando remédio. 90% era remédio. No outro dia já faz um vídeo falando sobre remédios. Então, ele ali cumpriu duas funções. Primeiro, dizer, eu estou aqui para ouvir vocês, né? Não só para falar, mas para ouvir, quero mudar a realidade de vocês, mas também para depois propor a solução, né? Então, essa pesquisa online ela funciona bastante. Não é nem uma pesquisa, é um levantamento ali que a gente gosta de fazer, geralmente nos stories, numa caixinha de pergunta. Então, a gente consegue sentir a realidade daquele momento. Existem também outras ferramentas, que aí são mais profissionais, que nós usamos para medir a temperatura nas redes naquele momento, né? Todo mundo está falando agora de tal coisa. A gente, nas menções que são feitas no Twitter, no Facebook, a gente consegue medir também. Vamos lá, tem a pesquisa lá feita na rede social, tem o olhar desse sistema que olha para tudo, as menções e tudo mais, e tem a pesquisa de campo, que digamos que é a mãe de tudo isso. É ela que está dando o norte, que está dando dados que faz toda a diferença para a estratégia. E a pesquisa ela não traz só números. Eu gosto de fazer pesquisa quanto e quali. Eu não voto em Vonúvio, mas o cara pergunta, mas você não vota por quê? Aí vem também para mim. Aí vem muitos porquês. Dentro desses porquês eu vou encontrar alguma coisa que, rapaz, isso aqui pode dar um problema para a gente lá na frente. Para a gente que eu digo para o candidato. Então a gente pega esses porquês e já começa a trabalhar para amenizar esse negativo dele. Ou o favorável. Por que você vota em Vonúvio? Não, porque Vonúvio é um cara muito ético, um cara que resolve as coisas. Aí tem lá, resolve, o cara que sabe resolver, um cara de pulso firme. O tom de campanha do cara é um cara que chega e resolve. Então, a gente potencializa essas coisas positivas. Então, e aí a pesquisa ela tem um olhar científico, ela não é uma enquete, ela não escuta só uma bolha. Ela olha para o cenário da cidade, né, e começa a
fazer um recorte daquela realidade, daquele momento, baseado em estatística, em dados. Então, isso faz toda a diferença para a gente. Hélito, a gente já caminhando aqui para o final da nossa conversa. Passa rápido, viu, rapaz? Muito rápido, Caramba. né? Falar sobre esse tipo de coisa. Passou ligeiro. Passa rápido e dá vontade de conversar mais o dia todo, né? Essa cervejinha aqui, a gente ia até... Aí, meu amigo, aí enrolava com tudo, né? Bem, mas assim, já para a gente... seguindo para o final, você já fez campanha para prefeito, para governo do estado? Dentro de tudo que você já fez, o que você ainda profissionalmente espera fazer ainda? Eu não fiz de governo ainda, já fiz de senador, mas governo ainda não. Mas eu tenho uma pretensão, e ela é logo, de atuar em campanha presidencial. Mas a meta ainda maior é fazer campanha fora. E há um mercado imenso lá fora. E as campanhas lá fora, elas gostam muito do marketing brasileiro. Eles trazem muitos profissionais, aliás, levam, né, muitos profissionais brasileiros para fazer campanha fora. Na Argentina, no México, Venezuela, a gente viu vários, o próprio Dudu Mendonça fez muita campanha lá fora. Então, a gente vê muitos casos de profissionais brasileiros que vão fazer campanha fora. Angola, que fala português, Portugal, a gente vê bastante. Então, eu tenho esse desejo de mais para frente, quando minha filha estiver maiorzinha, eu poder passar uns 6 meses fora, fazendo uma campanha com a equipe, fazendo uma campanha fora. Um desafio profissional imenso que eu tenho essa meta mais para frente. Agora eu preciso primeiro consolidar todo esse trabalho que a gente vem construindo esse ano. Quem sabe futuramente fazer uma presidencial aqui, mas bem mais para frente é algo lá fora. Quem sabe seja em 2026, não sei. Vai ter campanha, você vai participar de alguma campanha, já visualizando esses degraus, né, que você vai galgando aí. Você já está visualizando 2026, as campanhas ao governo? A maioria das conversas, a governo não, nacionalmente, falando nacionalmente, a maioria das conversas de 2024 passam por 26. Isso é aqui, é fora, é Pernambuco, São Paulo. Porque os partidos eles querem mesmo deputados federais, que é quem faz levantar o fundo partidário, que é quem faz levantar o partido. Então, as construções elas passam por isso. Então, naturalmente, a gente visualiza 2026 as conjunturas lá de candidatos a deputados, de candidatos a senadores, a governo e até a presidente, que a gente também, inclusive, já há conversas para 26 relacionadas a isso. Mas tudo no campo de conversas, ainda nada muito concreto. A gente está muito focado em 24. Naturalmente se conversa, mas o olhar, o foco, o trabalho, o coração, a dedicação, ela está 100% para 2024. E eu tento passar isso para a equipe inteira. Olha, é 24. A gente só vai chegar em 26 e passar para 24. Né? Então, vamos focar aqui, que é o que a gente vai entregar de melhor, se Deus quiser. Qual foi uma campanha que você conquistou, né? Uma vitória que você conquistou, que você achou bacana, legal, e qual foi uma que você não conquistou, mas serviu ali como lição, que foi o aprendizado? Você tem isso aí Rapaz, são tantas, Vonúvio. Assim, eu participei aqui de Rosalba em 16, foi uma vitória bacana que nós participamos. Acho que foi uma das vitórias que foi interessante, porque eu era candidato e marketing na época digital. Então eu me dividia. E eu não consegui me eleger, mas consegui ajudar naquele momento. Então foi uma vitória assim que me marcou muito por isso, porque eu tive que me dividir em 3. Então era na rua. Talvez se eu não estivesse fazendo isso, a campanha, meu resultado teria sido diferente, que eu teria mais tempo na rua. Mas eu consegui, essa me marcou muito por conta dessa conjuntura. E algumas, eu posso citar uma em Roraima, que eu participei, que foi uma cultura totalmente diferente, que eu levei inclusive profissionais daqui, que abriu muito a nossa mente. Isso foi em 2020. Então, abriu nossa mente não só relacionado aonde a gente pode chegar, mas, sobretudo, a cultura brasileira, que a gente olha muito aqui para o Nordeste, ali para o Sul, e o Norte tem uma característica tão própria, né? Achei muito bacana trabalhar com o Norte, com Roraima. Se a gente acha o Nordeste quente na política, o Norte é muito mais. E aí a gente fica nessa imersão cultural lá. A gente conhece índios, conhece comida e tudo. Então é uma imersão que a gente vive muito local. Então, para mim, marcou muito Roraima. E foi ali, em 2020, né, que a gente conseguiu dar essa virada
esse olhar mais nacional, né? A gente começou a ser visto por mais pessoas, por mais clientes, assim, começaram a ver, rapaz, esses caras têm sangue nos olhos para trabalhar. A gente começou a se aproximar de pessoas que abriram muitas portas, né? Então, acho que essa campanha de 2020 marcou bastante em Roraima. Não conseguimos o êxito, questões assim muito locais lá, mas marcou muito. E entre outros que a gente participou, inclusive, de Stevenson em 2018, né? Inclusive com Alan, que faleceu, era um grande profissional lá de Natal, que foi uma vitória de Senado muito interessante, que o cara, basicamente com rede social. Enfim, trabalhamos aqui com Beto, com Rosalba, a quem eu também sou muito grato pelo tempo que nós trabalhamos juntos. Hoje a gente está em grupo político diferente, trabalhamos aí com Alisson, enfim, trabalhamos com o Benes, também deputado federal. Então a gente tem uma história já com várias figuras, mas a gente está sempre caminhando, sempre plantando boas sementes por onde a gente passa. Não é o fato de eu estar em grupos opostos que eu fico batendo em fulano, que eu custo no prato que eu comi, de forma nenhuma. Tenho maior respeito por todas as pessoas que nós já participamos de campanha, as que perdemos, as que ganhamos, todas elas foram fundamentais para a gente chegar onde a gente está hoje. Aprendizado assim que eu sou muito grato, não tem como não ser. Então hoje a gente está numa situação bem mais favorável em termos de ocupação de espaços nesse ramo, graças a tantas coisas que nós já passamos no passado. Então a gente é grato a tudo isso e a gente olha para o futuro e vê um caminho assim incrível, Vonúvio, porque está existindo uma mudança de comportamento, né? Nas campanhas, no nosso meio publicitário. E esse time que está emergindo do digital, ele está ganhando um protagonismo muito maior. Então, se 22 já foi, esse ano vai ser maior ainda, imagine 26. Então, a gente está nesse caminho, entende? Então, eu olho para o futuro com muita esperança, muito entusiasmo, com muita energia de fazer realmente a diferença. E fico muito grato, de verdade, a toda a nossa equipe. Eu reforço mais uma vez. A todos que estão com a gente e a todos que já passaram, né? A gente é hoje o que é graças a todas essas pessoas. Do mais simples ao cara que faz a pesquisa, a gente valoriza todo mundo. Todo mundo a gente quer manter perto, a gente estimula, a gente pega do braço, ajuda, mostra os caminhos. Tanto que quem está com a gente desde o início, a maioria permanece até hoje, não quer sair. É interessante, quando entra não sai, só cresce. É um negócio assim que pode perguntar para quem trabalha com a gente. O crescimento é constante. E, sobretudo, porque a gente dá oportunidade. A gente, por exemplo, Francinildo. O Francinildo tem 23 anos, filho de Francisco. Já foi para Brasília com a gente, já foi para São Paulo. Já viveu tanta coisa bacana com a gente. A gente leva os profissionais daqui de Mossoró para realidades políticas que eles não conheciam. A gente, em 2022, passou 3 meses em São Paulo, fazendo uma campanha de um partido de vários candidatos. Campanha, inclusive, federal. E fizemos, inclusive, um evento para a campanha presidencial lá na época. Então, a gente fez jingle que foi exibido, enfim, várias questões, tanto de um lado como de outro. Do lado que ganhou como do lado que perdeu, nós participamos de forma indireta. Então, a gente vê um profissional daqui fazendo um vídeo que foi exibido numa rede social ligada ao presidente, por exemplo, é muito bacana. A gente levar profissionais daqui que nunca deram palestra para dar uma palestra para mais de 300 pessoas. Dia 1º agora, está indo Gustavo, que inclusive, vou até contar a história dele, ele é um cara do Rio de Janeiro que nós conhecemos, um redator novo, tem 23 anos. Nossa equipe, a maioria é assim. Conheci ele em São Paulo, ele é do Rio de Janeiro e vou morar em Mossoró. Apresentei para ele tudo e ele veio mora aqui em Mossoró hoje. O cara é excepcional e vai dar uma primeira palestra assim, relacionada à política agora, dia 1º de junho, em Curitiba. Porque Pingo da Media, né? Bacana. Vamos ficar por aqui. Gustavo vai para lá e vai dar um show. Então, a gente dá essas oportunidades para as pessoas, para conhecerem realidades assim muito bacanas. E o bom disso que a gente está acompanhando e o Wellington não perde a empolgação, né? Sempre empolgado, sempre liderando de verdade. É bom demais, porque muito a gente bom. Trabalha... Eu nunca gostei de aquela coisa muito monótona. E a política todo dia é uma novidade.
todo dia uma novidade, todo dia algo para administrar. É uma coisa que não para. E eu gosto muito de acompanhar os resultados, entro no perfil do cliente, vejo as métricas, fico vendo as curtidas, fico atualizando. Eita, já tem 1.000 compartilhamentos, 2.000. Isso dá um tesão assim de trabalhar muito bom. Então, todo dia a gente fica se cobrando para fazer algo diferente, algo melhor do que foi feito ontem. Então, isso é algo que eu tenho bastante e eu transmito para todo mundo. Todo mundo tem esse gás. Hoje é dia da água. Não vamos fazer um card da água. Como é que a gente tem que fazer para isso ser o melhor? Para bombar mesmo, bombar. Né, como diz. A gente sempre tem esse sangue nos olhos para trabalhar e talvez essa seja o grande segredo. E aqui, Elito é meio que mostra, né, que evidencia tudo isso que a gente está vivendo no digital. Um cara que só tem 28 anos e tem toda essa história para contar. E você acompanhou aqui no nosso TCM Podcast. Elito Honorato, muito obrigado por ter vindo conversar aqui conosco. Obrigado você, Vonúvio. É muito bom, me senti muito à vontade. Nem vi que o tempo passou. 1h20. Caramba, que massa. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho. É uma honra estar aqui e eu vou sempre lembrar. O primeiro podcast que eu participei foi com o Vonúvio. Então, isso já está marcado na nossa história. Então, quando eu estiver lá no México, se Deus quiser, bem fazendo campanha, rablando no espanhol, vou lembrar do podcast que eu disse muito aqui. Bem. E vou guardar esse corte, para lá na frente eu dizer sonho realizado. E aí você vai estar presente, né? no vídeo. Muito bem. Viu, Vonúvio? Obrigado, meu irmão. O pai da Helena, que se você está vendo pelo corte, a Helena tem poucos meses. Tem. Uma bebezinha tem 5 meses. 5 meses. Não dá para ver. Mudou minha vida. Pois é. E aí o pai da Helena aí, sempre nessa onda positiva. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. E não só minha filha que mudou toda a minha vida, mas minha mulher, Maésia, que é meu porto seguro. Sem ela, que é quem me espera em casa de noite, que eu chego cheio de preocupação e ela quem está ali para me acolher. Então, muito obrigado. A minha família que me acolhe bastante, minha mãe, minha irmã, a minha equipe e principalmente obrigado a Deus sou um cara de muita fé, então tudo que a gente está hoje colhendo é porque a gente tem muita fé e reza bastante, né? E também a gratidão a todos os clientes por confiarem na gente e por acreditarem nesse monte de menino, monte de menino doido fazendo barulho por aí. Os meninos ousados, né? Então a gente coloca aqui um parte 1, porque certamente a gente vai ter que voltar aqui e falar mais com ele. Muito obrigado, até a próxima. Se Deus quiser, uma honra. Depois da campanha a gente volta para contar os casos dessa campanha, né? Exatamente. Que vai ser emocionante. Vai sim, muito mais. Você de casa, muito obrigado. Você que nos acompanha na internet, muito obrigado. E mais informações você acompanha lá, tcmnoticia.com.br. Até o nosso próximo TCM Podcast. Um abraço.